Graça e paz, meus queridos. Este é o programa Jardim de Deus, uma clínica para a sua alma. É um prazer estar chegando na sua casa para levar um pouco da palavra de Deus, aquele que, como um bálsamo de Gileade, acalma a nossa alma, sara as nossas feridas. Nós sabemos que no mundo espiritual, demônios se alimentam de feridas na alma. Sabemos também que no mundo natural, as próprias circunstâncias da vida causam feridas na alma. Mas nós temos, na palavra de Deus, o remédio que toca corpo, alma e espírito, trazendo a plenitude de Deus para a nossa vida. Hoje, nós vamos falar de um tema que afeta milhões de pessoas, a mentalidade da escassez. Nós falaremos sobre de escravo a herdeiros, e como isso trata-se tão somente de uma mudança de mentalidade. Para você entender o contexto de que nós vamos falar hoje, eu quero basear minha palavra num trecho da Bíblia, que está em Êxodo, no capítulo 6, o versículo 7 e o versículo 8, que diz assim: "E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios, e eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a mão, que daria a Abraão, e a Isaque, e a Jacó, e vô-la darei por herança, eu, o Senhor." Essa é uma promessa de Deus, feita a Abraão, Isaque, Jacó e toda a sua descendência, que daria a eles uma terra que mana leite e mel. Nesse contexto, a população já tinha crescido e agora residia no Egito. Lá no Egito, a situação do povo hebreu era de escravo. E como escravo, eles não tinham mais uma identidade, eles não tinham expectativas, não tinham nome. Eles valiam justamente aquilo que eles produziam. Uma mentalidade de escravo nos faz agir hoje dessa mesma maneira. Às vezes começamos a pensar que nós valemos aquilo que nós produzimos. E se nós deixarmos de produzir, o nosso valor acaba. Exatamente, estamos sendo levados pela nossa sensação de utilidade. Nosso valor não está sendo encontrado em quem nós somos, mas naquilo que nós podemos produzir para os outros. Essa é uma mentalidade que veio justamente desse mundo de produção e consumo, onde cada um não vale pelo que é, mas vale pelo que tem. Isso também lhes leva a um esgotamento. Você ter que passar a vida inteira se sacrificando para ser útil para alguém a fim de ter valor. Mas essa não é a posição que Deus tem para a sua vida. Essa posição de ser aquilo que eu produzo nos leva facilmente à escassez e ao fracasso. Ela não nos permite usufruir das bênçãos da identidade, da autonomia, da autoridade, da capacidade de ser. Quando você não desenvolve o ser, o ter se torna defasado. Isso mesmo. Ninguém pode ter sem antes tornar-se, porque o ser, ele precede o ter. De forma que, para que você possa ser abençoado, ser próspero, você precisa mudar a sua mentalidade. E quando Deus encontra-se com o povo hebreu no intuito de cumprir a sua promessa feita a Abraão, ele encontra um povo com a mentalidade de escravo. Um povo que não é, um povo que só produz. E, portanto, por não ser, não poderiam ter a terra da promessa. E é justamente nesse momento que uma transformação se faz necessária. Para que o povo de Israel pudesse herdar a promessa, era necessária uma mudança de mentalidade, onde a mentalidade de escravo
voltada para a sua capacidade de produção pudesse ser modificada para a identidade de herdeiros, onde eles valeriam por aquilo que de fato Deus diz que eles são. Qualquer semelhança com o seu pensamento ou com a sua conduta atual não é mera coincidência. Estamos escravizados por um sistema que nos cobra demasiadamente e que mostra o nosso valor com a nossa capacidade de entrega. E talvez seja isso que esteja adoecendo a sua alma, porque você não nasceu para ser uma máquina de produção. Você nasceu para ser alguém com uma identidade conhecida no céu, respeitado na terra e temido no inferno. E Deus vai te levar para esse lugar. Essa é a sua terra prometida, o lugar onde aquilo que Ele falou a seu respeito se cumpre integralmente. Entretanto, há um processo de transformação da mentalidade, que não é opcional, ele é obrigatório para quem quer deixar a escravidão e a servidão para se tornar herdeiro. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, ele começa com o povo uma peregrinação. Eles precisariam passar pelo deserto. E existe ali algumas lições aprendidas no deserto que falam justamente sobre mudança de mentalidade. O primeiro obstáculo que eles encontram é a travessia do Mar Vermelho. Naquele momento de intensa pressão, onde o povo de Israel percebe que Faraó, arrependido, vinha a seu encontro acompanhado de um grande exército. E agora eles se veem pressionados, temem pela sua vida e rogam a Moisés por uma saída. Moisés, por sua vez, acreditando que foi Deus que os enviou até aquele lugar, roga a Deus, certo de que Deus daria a eles uma vitória. É quando Deus diz: Moisés, por que clamas a mim? E daquele momento, quando Moisés estende a sua mão, estende o cajado, obedecendo uma ordem divina, o mar se abre. Quando o mar se abriu, começou um processo de dependência de Deus. O povo aprendeu naquele momento que Deus era aquele que abriria passagem em todas as situações que fossem necessárias. Mas o povo precisaria depender absolutamente dele. Estava agora sendo mudada uma mentalidade de escravo para uma mentalidade de dependência total de Deus. Ao longo da peregrinação pelo deserto, nós encontramos também momentos em que o povo precisava se alimentar. Não tinha onde comprar comida, não tinha como plantar, não dava para produzir. E agora, mais uma vez, o recurso deveria vir do alto. Durante o deserto, nós aprendemos a olhar para cima quando a necessidade nos assola. E Deus responde a esse pedido, a esse olhar, com o maná que desce do céu. E olha como Deus trabalha a mentalidade de escravo. Se o povo tentasse estocar o maná que descia do céu, esse maná estragava. O maná de um dia não servia para o outro dia. Observe que a iniciativa de estocar remete a um pensamento de escassez. A gente estoca porque tem medo que venha a faltar. Estocar significava: e se amanhã Deus não providenciar? E é justamente por causa disso que o estoque do maná era proibido. Quem estocasse perderia da mesma forma. Eles precisavam, no outro dia, olhar para cima e depender de Deus mais uma vez. Não foi somente esse episódio. Muitos outros episódios conotavam uma dependência total de um Deus que era provedor. O que ele estava tentando mostrar para aqueles que antes eram dependentes dos egípcios, que eles agora tinham a provisão vinda dos céus. E que, como herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, a nossa provisão vem do céu. A nossa fonte vem do céu. E nós precisamos aprender a confiar. O deserto foi para eles uma terapia de mudança de mentalidade,
onde eles precisariam perder o medo da escassez e confiar na abundância que vem da fonte divina a qualquer momento, sempre que eles precisassem e olhassem para cima. E assim, eles peregrinam até a entrada da Terra Prometida. Quando eles chegam na Terra Prometida, verifica-se que a mudança de mentalidade não tinha sido suficientemente implantada. É muito difícil perder ou modificar um padrão mental. É necessário que você tenha experiências e imersões, renovações diárias da mente. E por mais que aquele povo permanecesse na dependência de Deus, a mentalidade de escravo, de escassez, ainda estava lá. E não dá para tomar posse da terra que mana leite e mel com mentalidade de escassez. De sorte, então, que Deus os leva outra vez a peregrinar pelo deserto. E eles fazem essa peregrinação durante o tempo necessário para que aquela geração toda viesse a morrer no deserto. E uma nova geração, nascida no deserto ou saída do Egito ainda muito nova, que aprendeu a constituir a sua identidade, a sua psique voltada para a dependência de Deus. A geração que foi criada, acostumada a confiar na providência que vem do alto, essa geração tinha, sim, a mentalidade liberada do pensamento de escravo. Eles se viam agora como dependentes de Deus, mas não se viam mais como escravos. E é essa nova geração, a geração do deserto, é que tem agora as condições necessárias de entrar e tomar posse da terra prometida. O que isso nos revela? Que nós vamos peregrinar no deserto da dependência e do aprendizado, o deserto da mudança de mentalidade, que é feito através não de aulas teóricas, mas de vivências concretas. Permaneceremos nele até que a mentalidade de escassez morra totalmente e dê lugar à mentalidade de herdeiros de Deus. Com essa mentalidade, a terra prometida está bem mais próxima. Observe que quando o povo, ainda com a mentalidade de escravo, saiu do deserto, saindo do Egito, entrando no deserto, Deus abre o Mar Vermelho para eles e eles passam a pés enxutos. Perceberam isso? Mas quando eles chegam lá, próximo à Terra Prometida, já com a renovação da mente, já com a geração do deserto com mentalidade de dependência de Deus, se coloca diante da Terra Prometida, uma nova travessia é necessária. Eles precisavam cruzar o Jordão. Mas dessa vez foi diferente. Deus diz a Josué: toque nas águas, coloque os pés nas águas e as águas se abrirão. Você percebe aqui uma diferença? Quando você ainda tem a mentalidade de escravo, o nível de cobrança é diferente. Deus primeiro abriu o mar para que depois o povo pudesse atravessar. O povo tinha na sua frente a visão clara de que a terra estava seca e eles passariam a pés enxutos. E diante dessa convicção é que eles ousaram fazer a travessia. Mas quando a mentalidade já está mudada, quando você está mais próximo de conquistar a terra prometida, a história é diferente. Deus diz: primeiro, toque nas águas. Você toca nas águas e acredita que você vai passar, que você vai transpor o rio antes mesmo de ver a água se abrindo. É um nível diferente de fé. Quando você muda a sua mentalidade para tomar posse da terra prometida, Deus te trata de uma maneira diferente. As exigências também são maiores. Primeiro ele vai dizer: toque na água, pisa na água e deixa que o resto eu faço. E ao obedecer, o povo vê o rio se abrir, toma posse da terra que mana leite e mel. E você? O quão próximo você está da promessa de Deus para a sua vida? A localização exata da sua mentalidade revela o quão perto você está do fim da sua peregrinação no deserto.
Vou repetir. Quanto mais próximo o fim da sua peregrinação, quanto mais próximo a sua entrada na Terra Prometida, quanto mais próxima o cumprimento da promessa de Deus na sua vida, maior nível de exigência de fé você terá. Mas é a sua posição que declara o quão perto você está. E como eu vou saber a minha posição? Quem revela a sua posição é a sua linguagem. Exatamente. E existem 3 posições que a sua linguagem revela de quão próximo você está da sua vitória. A primeira posição é a sua posição perante si mesmo. A sua linguagem revela a sua posição perante si mesmo. Essa linguagem é aquela linguagem dos pensamentos, aquela que você talvez não comente com ninguém, mas que quando você está sozinho, elas vêm à sua mente. Como você tem pensado a respeito da sua vida? Talvez você tenha se deparado com pensamentos de escassez, pensamentos de que isso não é para mim, pensamentos de que não vai acontecer, pensamentos de que talvez essas coisas sejam para alguns poucos escolhidos, mas eu não me vejo dentro deles. É muito diferente aquilo que você fala e aquilo que você pensa no íntimo do seu coração. Mas se você fizer uma análise agora da qualidade dos seus pensamentos, você vai descobrir qual é a sua real posição. Se você está mais próximo do pensamento da escassez do Egito ou se você está mais próximo do pensamento de herdeiro da terra. O seu pensamento revela a sua posição diante de você mesmo. A segunda posição que a sua linguagem revela é a sua posição diante dos outros. O quanto você tem reclamado da sua vida, das circunstâncias, do governo, do sistema, da família, dos amigos, da igreja, do salário. O quão descontente você tem se mostrado quando você se posiciona diante do outro. O nível de reclamação que sai da sua boca para com as pessoas revela a sua posição diante delas. A sua posição diante delas é capaz de mostrar se você está perto do Egito ou perto da Terra Prometida. Se você reclama com a escassez do escravo ou se você agradece com a mentalidade de filho, porque já tomou posse daquilo que Deus tem para você. Se você passar a vigiar as suas conversas com seu cônjuge, seus filhos, seus amigos, seus colegas de trabalho, por onde quer que você passar, e conseguir perceber que nela existe um excesso de reclamação, cuidado, você está bem próximo do Egito, longe da Terra Prometida, e isso significa que para a promessa de Deus se cumprir na sua vida, você ainda vai ter que peregrinar muito tempo até que a mentalidade do escravo morra e dê lugar à mentalidade de filho. Mas existe uma terceira posição que a sua linguagem também revela. É a sua posição perante Deus. Essa posição perante Deus está na forma com que você ora. Existe uma diferença muito grande quando nós pedimos algo a Deus. Nós oramos, agradecemos, mas também pedimos. E a Bíblia diz que nós podemos pedir. O problema é a forma, a linguagem com a qual a gente pede. Quando você pede na posição de escravo, soa muito diferente de quando você pede na posição de filho. O escravo, ele precisa implorar, ele precisa convencer, ele precisa despertar dó, ele precisa fazer com que o Senhor tenha compaixão do seu estado miserável, para que assim, talvez, atingindo o coração do seu Senhor, este possa lhe oferecer alguma dádiva ou até mesmo algumas migalhas. Os escravos se contentam com as migalhas que caem da mesa.
Os escravos, eles não são possuidores de nada, e seu esforço é para convencer o Senhor, o seu Senhor, a dar-lhes alguma coisa das quais eles não têm direito. O filho também pede, porém o filho pede diferente. O filho sabe que ele é herdeiro de Deus. O filho pede com a convicção, com a certeza de que o pai tem para dar. Ele pede com a certeza e a convicção de que tudo que o pai tem para dar já lhe foi dado por herança. É como uma criança que, quando sai para comprar algo com o pai, ele pede para comprar doces, balas, e o pai compra. Já está de posse, já é dele, mas fica com o pai. Até que em um determinado momento a criança, brincando, lembra-se dos doces, tem vontade de comê-los e diz: pai, me dá aquele doce que o Senhor já comprou para mim? E ele tem a convicção de que o doce é dele, já está com ele, já está ao alcance dele. É só pedir que o pai entrega. O filho, ele pede de uma posição diferente. Ele pede como um herdeiro e não como um escravo. É totalmente diferente. Ele alcançou essa posição porque ele reconhece que Jesus tomou o lugar dele de separado de Deus, o lugar de escravidão, e deu a ele o lugar de filho de Deus. E aí então ele passou a ser herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. E toda vez que ele precisa ou pede alguma coisa da dispensa do Pai, o seu coração está cheio de convicção, de certeza de que o Pai tem e está pronto a lhe abençoar. É por esse motivo que a gente, enquanto se posiciona em oração diante de Deus, agradece até por aquilo que ainda não recebeu. Porque embora não tenha sido entregue nas suas mãos, você sabe que o Pai já comprou para você. E por isso, você já se alegra como quem já possui. Gratidão é a maior expressão de quem já recebeu. Portanto, a forma com que você ora revela se a sua posição diante de Deus está mais próxima do escravo no Egito ou de um herdeiro na terra. Faça uma análise agora dos seus pensamentos, das suas reclamações e das suas orações. Descubra onde você está e o quanto você precisa modificar a mente para alcançar a terra que manda leite e mel. Quando você alcança a terra da promessa, teu trabalho pode ser o mesmo, a igreja é a mesma, a casa é a mesma, mas a sua visão muda. E aquilo que era comum agora se transforma em bênção. O que nós estamos falando aqui é realidade. Nós vivenciamos isso na Clínica Jardim de Deus. Uma mudança de mentalidade que te leva de escravo a herdeiro. E você vai poder comprovar isso nos testemunhos que nós vamos compartilhar com você agora. Olá, meu nome é Marina, eu participei aqui da Clínica de Deus e foi uma bênção na minha vida. Eu estava há muitos anos sem conseguir ter uma conexão verdadeira com Jesus e tentava, orava, buscava a igreja e nada acontecia. E aí eu vim pra cá e percebi que eu precisava liberar perdão, liberar algumas coisas que estavam presas no meu passado. E eu entendi, e hoje eu sou uma pessoa nova, diferente do que eu era ontem. Meu nome é Júlia, eu sou de Rio Casca e eu vim para o Jardim de Deus com a expectativa de renovar, de conhecer mais a Deus, de ser transformada. E aí Deus usou pessoas que passaram pela mesma coisa que eu para trazer uma palavra, para transformar. Falou através das ministrações e de outras coisas ao meu coração e foi assim, trouxe cura, paz, transformação. Então gostaria de convidar todos vocês para participar também, quem quiser cura, libertação, transformação na vida, ouvir o Senhor, pode vir que aqui vai acontecer isso. E se você precisa de ajuda para alcançar a mudança de mentalidade que essas pessoas que você ouviu nos testemunhos já alcançaram, pode contar conosco. Nós temos aqui uma série de canais de comunicação para ajudar você a alcançar aquilo que Deus tem para você, a Terra Prometida. Acompanhe-nos no nosso Instagram,
Jardim de Deus. Ali você consegue conteúdos que vão edificar a sua vida. Mas se você prefere conversar com a nossa equipe e ter um diálogo conosco sobre a sua situação, você pode também telefonar-nos no número 31 99652 3037. Esse número também é o WhatsApp. Nossa equipe está pronta para receber você. Mas se você prefere um contato presencial conosco, será um prazer recebê-los no Culto Jardim de Deus, todas as quintas-feiras, às 19h30, no Salão Diamante, da sede da Igreja Batista Getsemane, que está na rua Cassiano Campolina, número 360, no bairro Dona Clara, aqui em Belo Horizonte. E por fim, fica aqui o meu convite para que você possa entrar numa imersão de transformação da mente e cura da sua alma. Eu estou falando da Clínica Jardim de Deus, uma imersão de 3 dias que acontece na sede campestre da Igreja Batista Getsemane, um evento que pode mudar totalmente a sua história. Para mais informações, acesse o nosso site clinicajardimdedeus.com.br e ali você vai encontrar as agendas dos eventos da clínica, bem como também todas as informações e o link de inscrição para você estar participando conosco do evento que vai mudar de fato a sua mentalidade e te transformar num herdeiro de Deus. Até o nosso próximo programa e Deus abençoe você e a sua casa.